noite, amados irmãos. Nesse momento, vamos entrar em sintonia com o nosso irmão maior, Jesus Cristo, para mais uma noite de preces, aprendizado e bênção da Casa Espírita na Luz. O nosso evangelho de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 13, motivos de resignação. O homem pode suavizar ou agravar as amarguras de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa de seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do Espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse sofrimento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, está-lhe parecendo interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas desse mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão útil à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se involuntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Que assim seja, meus irmãos. Essa breve leitura do Evangelho é muito importante para uma reflexão, para sabermos como nos resignar diante das aflições. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Olá, gente bonita, amadas irmãs, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos novamente. Que alegria podermos parar um pouquinho nesse nosso tumulto da vida, termos um tempinho para nós nos conectarmos com a espiritualidade amiga, nos conectarmos com algumas reflexões nessa nossa roda de conversa. Primeiramente, eu quero agradecer muito as visualizações, as divulgações que estão acontecendo no nosso canal, agradecer aos joinhas que a gente recebe, é importante, isso direciona o nosso trabalho, né? Então eu já peço que vocês coloquem os seus joinhas e agradeço as divulgações, agradeço essa grande corrente de emanações de boas energias, de boas reflexões, e o quanto isso é partilhar, compartilhar a vida, que isso é muito bonito, que isso é muito bacana. E hoje, na nossa roda de conversa, eu gostaria de convidar a pensarmos sobre a ideia do desperdício. É importante, se fala muito da ideia do desperdício, se fala muito da ideia planetária, do que momento vivemos, né? É sempre importante, parece que quando a gente fala de desperdício, a gente fala tão somente de uma conversa muito escolar, né? De uma conversa muito, como se isso fosse a grande missão das nossas crianças de consertar o planeta que foi estragado por nós mesmos. Mas é importante a gente conversar e falar. Eu gostaria de falar hoje sobre números. É importante, e vou falar só em nível Brasil, porque é o que a gente gostaria de focar mais. Então, assim, pensando que o Brasil,
ele desperdiça 39,2% de água potável captada. Pensar nisso é pensar como se a gente tivesse torneiras e mangueiras ligado direto durante os nossos dias. E esse desperdício, ele daria toda essa água desperdiçada, ela poderia suprir a necessidade, seria suficiente para abastecer em torno de 63 milhões de brasileiros e brasileiras em um ano. E o quanto que é importante a gente ter essa consciência do desperdício. E não é só na hora de lavar a louça, nessa nossa necessidade. Será que é importante? Será que realmente é necessário lavar o carro todo final de semana? Será que realmente é importante lavar as calçadas em vez de varrer? A quantidade de roupa que é lavada, a quantidade de roupa que nas indústrias, isso não é só uma questão doméstica, mas é também uma questão de indústria, a lavagem das roupas, o quanto que isso se gasta, especialmente os jeans, né? Algumas empresas ainda já têm uma proposta ecológica, mas a maioria não tem. Então, pensar nesse desperdício. Eu falo do desperdício da água por conta que ao meu entendimento, é um dos mais assustadores, né? Já pensou? Nós temos questões aqui no próprio estado catarinense, da própria seca, o quanto que isso influencia nas plantações e vai influenciando lá no produto final de tudo isso, né? E pensando não somente também na questão da água, mas é interessante pensarmos também nos resíduos têxteis. Recente a gente viu na mídia montanhas e montanhas de roupas, né, em desuso, e o quanto que isso leva para decompor na natureza, e o quanto que isso também é um processo de que se compra coisas que não se usa e vai para o lixo e acaba. É importante pensar, né? Nós temos a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, da região do Brasil, que trouxe um levantamento extremamente interessante que inadequadamente são descartados 12 toneladas de resíduos. E isso é muita coisa, né? A se pensar o quanto é o próprio desperdício da própria indústria, do próprio modo de fazer as coisas. Então veja, nós temos o desperdício da água, nós temos o desperdício dos resíduos, nós temos também, e uma das coisas que daí nos choca por conta dessa nossa realidade brasileira, nós ocupamos a 10ª posição do ranking de países que mais desperdiçam alimentos. E isso totaliza no dia a dia em torno, esse ranking, ele dá em torno de 23,6 toneladas de desperdício de alimento por ano. E isso é extremamente assustador, a pensarmos naquele exagero que a gente faz na feira, no sacolão, aquela banana que apodrece, aquela cebola que não é usada, aquela batata que a gente esquece no fundo da geladeira, aquela comida a mais que se faz, que não se reaproveita e que vai para o lixo. Fora a quantidade de alimentos nos ceasas, nas próprias, os excessos de produção que são jogados fora, às vezes até como modo de protesto. Enfim, não estou questionando isso, mas eu estou questionando o quanto que se desperdiça também, né? Então, pensando nessa ideia do desperdício, eu gostaria muito que nós pensássemos que também há um outro tipo de desperdício. E daí a gente está conversando por uma questão extremamente espiritual, né? Extremamente, o quanto que todos esses desperdícios, eles nos colocam num modo de pensar a vida. Como é que a gente está vivendo essa nossa experiência transitória na Terra como encarnados neste planeta? Porque e daí eu volto muito a essa ideia que a gente fala na escola para as crianças, né? Que todos fazendo algo, uma hora a gente vai fazer uma coisa muito grande pelo bem do planeta, pelo bem das próximas gerações. Mas parece que a gente não se envolve
com essas lutas, parece que acontece sempre fora da gente, sempre distante, é lá em tal lugar, nunca é aqui, dentro de casa. E o quanto que hoje, eu gostaria de pensar, veja, a gente é desperdício da água, desperdício dos resíduos têxteis, desperdício dos alimentos, mas o quanto a gente também, nessa nossa experiência transitória, a gente desperdiça oportunidades. E é interessante a gente pensar que parece que a gente está sempre desperdiçando também as oportunidades. Vejam, a espiritualidade, ela nos coloca num lugar de pensar que temos a grande oportunidade de rever os passos desta vida em relação às tantas outras que nos colocaram nesta vida neste momento. Então, pensar no desperdício dessa vida é pensar também daí na nossa evolução, nesse processo, quanto a gente desperdiça as oportunidades. Né? Então, assim, o grande problema que a gente vem a discutir é que a gente acaba não valorizando o que a gente tem, não valorizando, e parece que a plenitude está sempre na falta, né? A gente não valoriza o que a gente tem e a gente acaba jogando sempre a falta de tal coisa. E a gente não valoriza e não aproveita as oportunidades que nos são dadas nesse momento. Então, é importante que quando a espiritualidade nos coloca nessa condição encarnados neste momento, ela também nos coloca numa condição de aperfeiçoamento. E daí é inevitável a gente pensar na ideia da escola, né? Na ideia desse processo de aprendizagem. E é sempre assim, quando a lição ela não é totalmente apreendida, de apreender, né? Ou seja, de trazer para perto, de trazer para dentro de si, a gente acaba repetindo de ano. Não é assim? Quando a gente está num âmbito da educação e que a gente vê que aquele sujeito ele ainda não está preparado o suficiente para ir para uma nova série, a gente retém esse sujeito para ele, talvez com outro modo, talvez de uma outra, que ele aprenda o conteúdo de uma outra forma. Mas ele precisa aprender para atingir a nova série, atingir a nova etapa da educação. E é assim que acontece. Né? Claro, aqui a gente não vai entrar no âmbito das discussões educacionais propriamente ditas, o que está certo e o que está errado, mas que o princípio geralmente é esse. A gente acaba, em qualquer fase, né? A gente acaba evoluindo a partir do que a gente aprende. Quando a gente não consegue aprender, a gente acaba ficando, né, e repete aquilo. Então, esse é o princípio da vida quando a gente acaba repetindo. Ou seja, as condições que a gente tem nessa vida, elas são especialmente para nos colocarmos num processo evoluído. Né? E às vezes a gente acaba desperdiçando isso. Né? É importante a gente pensar que todas essas oportunidades, elas nos batem à porta. Todas essas oportunidades, elas estão ali. E às vezes a gente desperdiça. Às vezes a gente não está atento ao que nos é colocado nessa vida. Eu gosto muito de brincar com a ideia de um presente, um embrulho de presente. Eu sempre gostei muito de embrulhos de presente. Eu tenho um irmão que ele tem uma habilidade de fazer pacotes de presentes assim, lindíssimos, de qualquer modo, de qualquer tipo de papel. Um papel de seda, um papel de pão, ele faz os embrulhos. E eu sempre achei isso muito interessante. Porque eu sempre achei que o embrulho, ele dá um charme no presente. Seja ele uma caixa de bombom, mas ele vai dar um charme nesse entregar algo. É um carinho. Pensar no embrulho, pensar no modo como a gente oferece algo, é pensar nesse cuidado que a gente tem ao presentear alguém. Então, muitas vezes, os embrulhos que nos são entregues, talvez eles não tenham essa perfeição aparente. Né? Talvez eles não tenham esse bem apresentar de um embrulho detalhado, refinado, mas o que importa é que esse presente, esse embrulho que nos é dado nesta vida, ele serve sim
para um bem maior. Eu gosto de pensar sempre do núcleo familiar para os outros núcleos da sociabilidade que a gente tem. Por exemplo, quando a gente está dentro de um núcleo familiar, né, e que a gente tem uma questão de uma enfermidade que eu digo de uma relação às vezes difícil, às vezes esse embrulho, ele não é tão fácil de entender, mas ele é um presente que nos é dado, talvez para a gente entender o cuidado do outro, o cuidado da relação. Essa é a oportunidade. E às vezes a gente joga fora dizendo que eu não pedi para nascer. Nesse núcleo pedimos, certeza que pedimos. Pedimos para aprender, para reparar, para compreender e para zerar coisas que ficaram pendentes, especialmente nas relações familiares. Outro exemplo que eu gosto muito de pensar, que é um outro modo, uma outra oportunidade que nos é dada, são nos nossos núcleos de trabalho. E que às vezes a gente tem um colega de trabalho que é bem difícil de lidar, de compreender. Parece que a nossa linguagem não é a mesma, embora falamos aqui o mesmo português, parece que ele não entra. Ou ele não entra, ou ele entra enviesado, ou ele entra de um modo que não deveria entrar. Enfim, mas talvez ele seja a grande dádiva para a gente exercitar a nossa tolerância, a nossa compreensão com o outro, a nossa oportunidade de exercitar a tolerância. E mais uma vez, muitas vezes a gente não se percebe que essas são as lições que nos são dadas a cada dia, a cada passo, a cada amanhecer, né? Ou então, por exemplo, às vezes a gente fala das dificuldades financeiras, né? Às vezes a gente conhece pessoas que em determinado momento estão muito bem financeiramente, de repente estão muito ruim financeira. Bom, nesse país quem é que não está em dificuldade financeira, mas eu digo num espectro um pouco maior, e talvez seja a grande lição para a gente lidar com o que de fato nos é importante. Sim, o alimentar-se, o estar-se, mas às vezes a gente também desperdiça esse dinheiro com coisas que talvez fosse mais interessante usar do dinheiro para doar para alguém, para investir numa ONG, para investir para poder proporcionar algo para outras pessoas, né? E às vezes também, quando a gente pensa numa saúde frágil, né, talvez esse seja a nossa o grande presente de nos chamar a atenção para nós, o quanto que a gente precisa se cuidar, o quanto a gente precisa cuidar da vida humana, o quanto que a gente precisa doar-se para entender a continuidade da vida. Ou às vezes quando a gente tem, eu sempre penso muito na oportunidade, eu não pensava assim, mas de uns tempos eu escutei uma vez uma palestra e isso me tocou profundamente, o quanto que às vezes quando a gente fala, por exemplo, de doação de órgãos, eu por mim, eu estaria pensando em todos os órgãos possíveis para minha doação, mas uma vez eu escutei uma palestra que a gente doa o que é importante a gente pensar quando a gente está doando algo, uma roupa, um bem, algo, esse bem tem que estar bom, né? E daí eu fiquei pensando o quanto que a gente cuida do nosso corpo pensando numa doação futura, porque não adianta eu estragar o meu rim e querer doar o meu rim depois, né? Porque ele não vai ser aproveitado, né? Então, o quanto que essa é a grande oportunidade para a gente pensar desse cuidado de si, né? Essa é uma oportunidade, é uma lição que nos é dada. Ou ainda, por fim, para a gente pensar o quanto que essas experiências, né, elas nos colocam em condição de aprendizado, em condição de aprendizado da humildade, da sublimação, a importância de se espiritualizar, enquanto essas experiências funcionam para isso, né? Por exemplo, quando a gente tem um desencarne na família, quando a gente tem uma passagem na família, né? Talvez seja um grande convite para a gente compreender os laços da fraternidade,
os laços que somos todos irmãos, os laços que daqui a pouco a gente se vê de novo. O quanto que tudo isso nos faz não só essa necessidade do aprendizado, mas a necessidade da lição a ser apreendida. O quanto que isso... Mas isso também passa pela vontade, pelo desejo, pelo livre-arbítrio, de perceber essas oportunidades, de dizer não ao desperdício, não só desses ambientais que estão extremamente importantes, mas também do desperdício espiritual. E daí eu trouxe para vocês um trechinho que eu acho bem importante de gente partilhar aqui, que é do Leon Diniz, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um texto de 2014. Na página 291, ele vai dizer assim: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao imã. Achei genial essa ideia de comparável ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. Então, tudo isso passa, sim, por esse livre-arbítrio, por esse desejo dessa vida que habita em nós e que está em processo evolutivo, e que está em processo de reparação, e que está em processo de escolha. Então, quando a gente se depara e quando a gente olha de frente para determinadas situações, o quanto seria importante a gente pensar qual é o aprendizado que eu preciso ter nesse momento. É fácil? Não. É extremamente difícil quando a gente se depara por questões familiares, por questões de saúde, por questões de um desencarne, por questões de um desafeto, por questões do quanto que isso nos coloca numa condição às vezes até de revolta. Então, para a gente pensar e para a gente fechar a nossa conversa, esse não ao desperdício, eu usei muito as questões da água, do alimento, porque a gente desperdiça sem perceber. A questão da água a gente desperdiça sem perceber, a questão do alimento a gente desperdiça sem perceber. Então, eu trouxe para a gente fechar a nossa conversa, um texto um livro chama Espírito e Vida. Ele foi psicografado pelo Divaldo Franco, mas é trazido de Joana de Ângeles. Eu particularmente eu gosto muito desses textos, e eu queria, é quase um convite, e vai dizer mais ou menos assim: não te revoltes com as rudes provações. O que te falta hoje significa o desperdício de ontem. O que tens necessidades, malbaratastes. A limitação que te oprime, corrige-te o excesso mal aplicado. O que te detens, detinhas. Alonga agora os olhos na direção dos horizontes infinitos e agradece a Deus a agonia que experimentas, mas em cuja trilhas aurirás em paz. Reúne as forças da coragem e liga-te de todo o coração aos heróis silenciosos que sofrem e trabalham infatigavelmente, seguindo com eles em busca da verdadeira vida. Porquanto ninguém há na terra, abastado ou mendigo, que desfrute da paz integral, felicidade plena ou desgraça total no atual estado evolutivo. Apesar das dores que assinalas e das aflições que te aprimoram, as excelsas mãos estão modelando em teu íntimo, para mais tarde, a lira sublime que tangirás em harmoniosas vibrações, passado o estágio na abençoada escola terrena em que estás agora. Então, minha gente bonita, que possamos alongar os olhos na direção dos horizontes infinitos e agradecer a Deus essa oportunidade. Que possamos, a partir de agora, perceber o tanto de desperdício de oportunidades e o tanto de momentos que podemos abrandar, acalentar e acolher em nossos corações. Que possamos ter uma semana de plenas escolhas, que possamos estar no caminho certo, com os passos fortes e com o coração leve. Que assim seja, meus queridos.
Que assim seja, minhas queridas. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que nesse momento vocês fechem os seus olhos, tragam a imagem do Pai em vossos pensamentos e elevem a eles tudo aquilo que vocês gostariam de pedir nesse momento de amor, de paz e de esperança. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende as suas mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas, experiências de cada dia. Porque diante disso, Pai amado, eu peço que diante da tua bondade infinita, do teu amor dadivoso, tenha de compaixão desses teus filhos que aqui estão nesse momento, rogando a ti a esperança para um dia melhor, a cura para os seus males, para as suas feridas. Sabemos, Pai, que tu entende as dificuldades de cada filho. Que seja abençoado os seus locais de trabalho, os seus lares, seus locais de estudo. Que tudo, Pai, possa estar protegido com a tua bênção e o teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos.